eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos lá? Olha o que diz aqui no primeiro versículo de Mateus 9. Entrando no barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico doente num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Observa que as pessoas levou um paralítico. Talvez o paralítico esperava o quê? Tanto o paralítico quanto aquelas pessoas que levaram o paralítico era o quê? Olha, Jesus faz milagre. E Jesus faz milagre na parte física também. Então, levando o paralítico, o que o paralítico espera do milagre? Ele voltar a andar. Só que nesse momento, olha a fala de Jesus, e tudo isso aqui é estratégico. Nós vamos entender o porquê que Jesus falou isso aqui com esse rapaz, quando ele falou, os seus pecados estão perdoados. Só que ele não falou de imediato, vaia, levante e ande. Ele não falou isso de imediato. E por quê? Observa no versículo 3. Mas alguns escribas diziam entre si, ele está blasfemando. Por que os escribas falaram isso, que Jesus estava blasfemando? Porque para os escribas, o único que poderia perdoar pecado era quem? O próprio Deus. E não Jesus. Só que Jesus está mostrando o quê? Ele, como filho de Deus, ele tem a mesma autoridade do Pai. Só que os escribas, é claro, que não acreditavam que Jesus era o filho de Deus. Olha a estratégia de Jesus. Jesus fala para o paralítico, os seus pecados estão perdoados. Os escribas estavam ali, os escribas estavam vendo e ouvindo. E eles ficaram o quê? Se escandalizaram por causa disso. Ele está blasfemando, os escribas falaram. Olha o versículo 4. Olha o que Jesus vai fazer aí, ó. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, observa que eles não falaram para Jesus. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Olha aqui, eles estavam pensando no coração. Isso mostra que Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o nosso pensamento. E aí, olha só o que Jesus continua falando com os escribas. Pois o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? Então Jesus fez essa pergunta, o que vocês acham que é mais fácil? Eu falar que seus pecados estão perdoados ou levante e ande? Claro que, olhando assim no natural, no nosso dia de hoje não é mais fácil uma pessoa falar com o outro, olha, os seus pecados estão perdoados, do que falar o levante e ande, não é isso? Só que mostra que Jesus vai curar esse homem nas duas partes, tanto a parte espiritual quanto a parte física. E aí no versículo 6 vai mostrar, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, para perdoar pecados. Então Jesus falou assim, olha, eu falei isso e vou dar continuidade aqui no que eu vou fazer agora para te mostrar que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade sim, para perdoar pecados. Observa, então disse ao paralítico, olha o que Jesus falou agora para o paralítico, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. Então Jesus olhou para os escribas e falou bem assim, olha, observa o que eu vou fazer aqui agora. E isso aqui vai ser uma prova, mais uma prova, que o Filho do Homem vai fazer o quê? Tem autoridade para perdoar pecados. E falou com o paralítico, levante-se, pega o seu leito e vai para casa. E o que o paralítico fez? Ficou parado? Claro que não. Olha o versículo 7. E o homem se levantou e voltou para casa. Aquele homem não quis saber de nada. Primeiro foi perdoado os pecados. E depois ele foi curado também da parte física. Ou ele pegou ali, ó, levantou e voltou para casa de imediato. E aí, dando continuidade no versículo 8, vai dizer o quê? Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Então, a multidão estava reconhecendo que tinha autoridade ali em Jesus. Olha o versículo 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus. Só lembrando, Mateus é o que escreveu o próprio evangelho aí de Mateus. Observa, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. E lhe disse, quase saía, você viu?
sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Só lembrando, Mateus, ele era o que? Um cobrador de impostos. Quando fala coletoria, ele estava no lugar de fazer a coleta dos impostos. Então Mateus era um cobrador de impostos, ganhava muito bem, não ganhava pouco, ele ganhava bem. Só que ele era o que? Ele era desprezado e odiado pelos judeus. Porque ele cobrava, e além de cobrar imposto, dessa forma ele estava colaborando com os romanos. Então era como se ele estivesse virando as costas para os judeus e colaborando com os romanos. Mas nesse momento, Mateus deixou de servir o Império Romano para servir o Reino dos Céus. Porque Jesus passou naquele lugar, viu Mateus e falou assim: segue-me. E o que aconteceu? Ele se levantou e o seguiu. Imediatamente, Mateus foi lá e seguiu Jesus. Agora, observa que Mateus está seguindo Jesus, está junto com Jesus. Agora, Jesus vai para onde nesse local junto com Mateus? Vai levar Mateus para onde? Olha o que acontece no versículo 10. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, ele já estava agora à mesa, tendo uma refeição na casa de Mateus. Então, Mateus tinha a sua própria casa e estava no momento de refeição. Aí vai dizer: muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Então, vários publicanos e pecadores, pessoas que para os judeus era o resto da sociedade, eram pessoas que não deveriam ter contato. E nesse momento, quem está sentando à mesa ali, junto com Mateus e junto com Jesus? Os publicanos e pecadores. E no versículo 11 vai dizer: vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Como eu disse para os fariseus, ficar próximo ou tocar em um publicano teria o que? Uma contaminação cerimonial. Era como se você estivesse se tornando o que? Impuro. Então eles evitavam de pegar coisas que os publicanos pegavam. Para você ter ideia, até o ato de lavar as mãos antes de comer não era para apenas as mãos ficar limpas, mas eles lavavam as mãos. Por quê? Porque na caminhada que eles estavam, porque lá era muita terra, a poeira que estava na mão estava contaminada, porque antes um pecador passou e pisou naquela terra, e aquela poeira levantou e tocou na sua mão. Então, se você pegasse o alimento e comesse uma maçã, uma fruta ou o que fosse, essa poeira ia pegar no alimento, iria entrar dentro de você, iria te fazer o quê? Impuro. Então, tinha que lavar as mãos por causa disso. Então, tudo para eles vai ficar impuro. Só que o que acontece? Olha no versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus, ele andava com os pecadores. Mas a gente deve lembrar que ele não era influenciado pelos pecadores. Ele andava com os pecadores e os pecadores via nele um exemplo e ele influenciava os pecadores. Porque também eu já ouvi muitas pessoas falando assim: não, eu vou em tal lugar, eu faço isso, eu faço aquilo, porque até Jesus, ele andava com os pecadores, mas os pecadores eram influenciados por ele. E não ele, Jesus, era influenciado pelos pecadores. Ele não começava a andar da forma que os pecadores andavam. Ele não começava a falar da forma que os pecadores falavam. Os pecadores começavam a buscar uma vida conforme a vontade de Jesus, quando andava junto com ele. E no versículo 13 vai mostrar: vão e aprenda o que isso é Jesus falando, viu? Vão e aprenda o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justo, e sim pecadores. Quando Jesus fala bem assim, pois não vim chamar justo e sim pecadores, Jesus veio atrás de pecadores que buscassem o que? O arrependimento. Porque todos nós somos pecadores. Mas Jesus vem trazendo o que? Luz, vem trazendo clareza para os nossos pecados e que a gente possa ver com os olhos de Cristo e que nós mesmos viemos o que? Buscar um arrependimento e mudança de vida. Tá bem? Só lembrando, se você chegou até aqui, está gostando do conteúdo, deixa um comentário aí do que está contribuindo para a sua vida. E também, se você lembra de alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilhe para essa pessoa e fala um pouco sobre o conteúdo dos vídeos.
E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não é inscrito no canal, entra aqui, se inscreve no canal, ative o sininho como todos, para você receber as notificações. Toda vez que sair vídeo novo, nós vamos te lembrar que saiu vídeo novo. E só lembrando, é tudo de graça. Aqui a gente não cobra nada, tá bom? E aqui vai aparecer a playlist. Deus te abençoe e te aguardo no próximo vídeo.